A gente continua agora o nosso estudo. Já estudamos conjunção, já estudamos disjunção, já estudamos condicional e agora a gente vai estudar disjunção exclusiva. Essa é a nossa quinta aula, disjunção exclusiva. Depois de disjunção exclusiva, nós vamos estudar bicondicional e aí vamos fazer uma parada de exercícios, né? Nós vamos trabalhar em algumas aulas só com exercícios, questões de concursos anteriores, para a gente fixar a tabela verdade e a gente começar a entender a análise dessas proposições compostas. Vocês vão perceber que a lógica é saborosa. Lógica, quem aprende realmente lógica, quem descobre, quem dá o pontapé inicial aqui no cérebro para entender os processos lógicos, realmente não quer mais parar. Isto é um vício. Isto é um vício. É engraçado, já perceberam, né, que dentre as disciplinas com as quais eu trabalho, lógica é a que realmente eu mais gosto, né? Mais do que informática até. Disjunção exclusiva. Observem, na disjunção simples, que a gente chamou de inclusiva, né? Vocês viram que a gente tem em geral um único ou. Não é isso? Um único ou. Por exemplo, João é professor ou economista? João é professor ou economista? João é professor ou economista. João é professor ou economista. Observe que nós temos aqui um único ou. Não é isso? Isto aqui é uma disjunção. A gente não precisa dizer que é simples ou inclusiva. Disjunção, ok? Quando a prova, quando o examinador deseja, na verdade, que você deseja testar o seu conhecimento em disjunção exclusiva e não em disjunção, ele explica exclusiva. Você já sabe, exclusiva, disjunção exclusiva. E a gente vai ver agora a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela é composta, ela é uma proposição composta, e ela é formada por duas ou mais, no nosso caso por enquanto duas proposições simples ligadas pelo conectivo ou. Logo, na disjunção exclusiva, nós teremos dois ous. Mas sempre, professor? Nem sempre. Temos uma exceção, algumas exceções que a gente vai falar aqui. Disjunção exclusiva. Chama-se de disjunção exclusiva a proposição composta por duas outras quaisquer ligadas pelo conectivo ou. Exemplo. Ou Madalena é médica ou fiscal da Receita Estadual. Lista exemplos, na verdade é um único exemplo. Ou Madalena é médica ou fiscal da Receita Estadual. Eu poderia dizer assim também, ou Madalena é médica, ou Madalena é fiscal da Receita Estadual. Eu não preciso repetir a palavra Madalena, não é isso? Quais são as proposições simples? É bom que vocês sempre tenham esta intenção de mentalmente classificar, decompor, né, a proposição composta em estudo. Digo isso que às vezes o aluno fala, puxa, eu já entendi o que é proposição simples, eu não preciso mais ficar decompondo a proposição composta e dando um nome para ela, atribuindo uma letra P, letra Q, letra R, já entendi. Pessoal, como eu disse, para estudar é preciso ser humilde, principalmente lógica, você tem que ter certa humildade e começar a cumprir um protocolo, porque aí você não vai errar. A gente vai ver questões realmente complicadinhas mais tarde, e vocês não podem errar. Vamos lá então. Ou Madalena é médica ou fiscal da Receita Estadual. Madalena é médica. P. Madalena é fiscal da Receita Estadual. Q. Nós temos ali duas o quê? Proposições simples. Ambas estão ligadas pelo conectivo ou. Muito bem. Disjunção exclusiva busca pelo valor lógico. Olha, observem aqui. Nós temos então P e Q. Poderia ser qualquer letra, tá, gente? X e Y, alfa e beta, qualquer coisa. P e Q estão em disjunção exclusiva.
P e Q estão em disjunção exclusiva. Como assim, professor? Estão ligadas pelo conectivo ou. Muito bem. Nós vamos agora mostrar o segredo, vou voltar aqui esse slide que eu não expliquei ainda. Vamos mostrar o segredo de não necessitar de memorizar a tabela verdade também aqui na disjunção exclusiva. Basta que você entenda o seguinte: toda disjunção exclusiva, bom, ela só será falsa em duas situações. Observe que até agora, né, conjunção, disjunção e condicional, nós trabalhamos com uma única situação. Aqui agora trabalhamos com duas. Em disjunção exclusiva e em bicondicional, que é o próximo conectivo, a gente trabalha com duas situações. Na disjunção exclusiva, a disjunção exclusiva, ela será falsa em duas situações. Observe que assim como a disjunção simples, ela também tem como essência a falsidade. Entretanto, a disjunção exclusiva será falsa em duas situações. Ela será falsa quando ambas as suas proposições simples forem falsas, ao mesmo tempo falsas, ou quando ambas forem ao mesmo tempo verdadeiras. Por favor, agora não se preocupem em ver o porquê. Eu expliquei o porquê, um pouco do porquê lá em condicional, né? Mas não se preocupe agora com o porquê. Vamos nos preocupar agora com o quê. Muito bem. A disjunção exclusiva, ela só será falsa em duas situações. Ou quando ambas as suas proposições simples são ao mesmo tempo falsas, ou quando ambas as suas proposições simples são ao mesmo tempo verdadeiras. Nas demais situações, ela será verdadeira. Por exemplo, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ela será verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, ela será também verdadeira. Em outras palavras, muitos alunos entendem melhor quando eu digo assim: olha, gente, a disjunção exclusiva, ela será falsa quando as proposições simples que a compõem tiverem o mesmo valor lógico. Fica mais fácil, né? Tá aí. Ela será falsa quando quando as duas proposições simples que a compõem tiverem o mesmo valor lógico. Então, observe, valores lógicos iguais, falsa. Valores lógicos diferentes, verdadeira. Então, a disjunção exclusiva, se os valores lógicos das suas proposições simples forem diferentes, uma falsa, outra verdadeira, ou uma verdadeira, outra falsa, então ela será verdadeira. Porém, se suas proposições simples, se as proposições simples que compõem a disjunção exclusiva tiverem o sinal lógico, o valor lógico igual, ou ambas falsas, ou ambas verdadeiras ao mesmo tempo, ela será falsa. Fica melhor assim, não é? E aqui está. Ou Madalena é médica ou fiscal da Receita Estadual. Isso tudo, o todo, né? O todo será falso se ambas as proposições forem ao mesmo tempo verdadeiras ou ambas forem ao mesmo tempo falso. Esse slide está um pouquinho mal explicado, né? Entendam que serão ao mesmo tempo verdadeiras ou ao mesmo tempo falsas. Numa situação dessa em que ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, a disjunção exclusiva, o todo, será falso, ok? Agora, cuidado aqui. Eis uma exceção. Eis uma exceção. Eu disse para vocês o quê? Disse para vocês que na disjunção, que a gente não precisa dizer que é simples ou inclusiva, na disjunção nós temos a disjunção, ela utiliza um único ou. E a gente disse que a disjunção exclusiva utiliza dois ous. Mas existem casos em que a disjunção exclusiva, existem casos em que vocês encontrarão diversas proposições compostas, diversas sentenças em proposição composta, que, no entanto, embora possuam um único ou, serão disjunções exclusivas. Quando eu digo disjunção exclusiva, eu estou falando que as ideias são excludentes. Excludentes.
Quando a gente fala João é professor ou economista, isso aqui é uma disjunção inclusiva, disjunção simples. É o conteúdo, é a segunda que a gente estudou, eu que acabei deixando aqui. Isso aqui é uma disjunção simples, inclusiva. Por que inclusiva? Porque aqui, gente, quando eu digo João é professor ou economista, um ou só, eu estou dizendo que ele pode ser, como no meu caso, sou formado em economia e também sou professor. Então eu atuo tanto como economista quanto como professor. E faço as duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Parte do dia como economista e parte do dia como professor. Então, neste caso, quando eu digo um único ou, é inclusivo, porque o João, ele pode atuar, ele pode estar atualmente atuando como professor e como economista, tranquilamente. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, se eu disser aqui, ou o João é professor ou economista, eu estou excluindo. João não poderá atuar nas duas profissões. Ou ele atua em uma, ou ele atua na outra, que eu tenho disjunção exclusiva. Por isso tenho dois ous. Ou o João é uma coisa, ou o João é outra. Ele não poderá ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra, tá? Então a disjunção exclusiva, ela exige até certo ponto a presença dos dois ous para demonstrar a exclusão. Porém, esta ideia de exclusão, né? Essa questão de exclusão das ideias expressas nas proposições simples, ela pode vir implícita. Porque o que importa para a lógica, já falei para vocês, é a essência e não a aparência. Então, pode vir de forma subentendida. Por exemplo, quando eu digo Arlindo nasceu em Teixeira de Freitas ou em Itanhém. Vem cá, Arlindo poderia ter nascido nas duas cidades? Claro que não. Ou Arlindo nasceu aqui em Teixeira de Freitas, ou Arlindo nasceu lá em Itanhém, a 96 quilômetros daqui de Teixeira de Freitas. P. Arlindo nasceu em Teixeira de Freitas. Q. Arlindo nasceu em Itanhém. Eu tenho duas proposições simples, elas estão unidas por um único ou, né? Por um único ou, mas ali se trata de uma disjunção exclusiva. E nós temos diversos exemplos, eu prefiro deixar para os nossos exercícios, né? A gente vai ver vários exemplos assim. Aqui está a tabela verdade da disjunção exclusiva e a gente termina por aqui hoje e vamos ver mais algumas aulas no nosso próximo dia de aula, né? Percebem que eu divido as minhas aulas e a gente vê diversas aulas num único encontro. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar com a bicondicional e em seguida partir para diversos exercícios. Vamos resolver diversas questões de concurso. Quero que vocês realmente detonem na prova, tá bom?